Funções polinomiais de segundo grau. Função polinomial do segundo grau ou função quadrática. As funções polinomiais de segundo grau também são chamadas de funções quadráticas. São funções do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Com um a, o coeficiente de x ao quadrado diferente de zero. O coeficiente de x ao quadrado deve ser diferente de zero para termos uma função do segundo grau. Caso contrário, teremos uma função de primeiro grau. Tanto o domínio quanto o contradomínio da função do segundo grau é o conjunto dos números reais. Raízes da função quadrática. Para calcular as raízes da função quadrática, devemos fazer f de x igual a zero, o que nos dará ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para resolvermos essa equação, devemos usar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2, em que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Temos três possibilidades para o valor de delta. Quando delta é positivo, teremos duas raízes reais e diferentes. Menos b mais raiz de delta sobre 2a, ou menos b menos raiz de delta sobre 2a. Quando delta é igual a zero, teremos duas raízes reais e iguais. Isso equivale a dizer que teremos uma raiz real, x menos b sobre 2a. Quando delta é negativo, não teremos raiz real, já que não existe raiz real de número negativo. O gráfico de função do segundo grau tem a forma de uma parábola. Temos 6 possibilidades de gráfico. Observe essa tabela. A maior do que zero e A menor do que zero. Delta maior do que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Shall we begin? Pontos notáveis do gráfico de função do segundo grau. O gráfico da função do segundo grau apresenta 4 pontos notáveis. 2 deles já foram vistos. São as raízes da função, caso existam. Outro ponto notável é o encontro do gráfico com o eixo das ordenadas, o eixo y. Nesse ponto, o valor de x é zero. Aplicando x igual a zero na função do segundo grau, obteremos f de zero igual a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. O único valor que sobra é o de c. Assim, o ponto em que o gráfico corta o eixo ordenado é o ponto 0c, qualquer que seja o valor de c. Observe essa figura que mostra o encontro do eixo y. O quarto ponto notável do gráfico é o vértice da parábola. Para entendermos o que é o vértice da parábola, temos que entender o que é o eixo da simetria da parábola. Eixo de simetria é uma reta imaginária que divide a parábola em duas partes iguais, como se fosse um espelho. Observe essas duas imagens. Elas mostram o eixo da simetria. O vértice da parábola é o ponto de encontro entre a parábola e o eixo de simetria. Por ser um ponto, o vértice deve apresentar um valor para x e um valor para y. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. O valor do y do vértice é obtido substituindo o valor do x do vértice na função quadrática. Fazendo isso, obteremos y do vértice igual a menos delta sobre a.
Quando o coeficiente de x ao quadrado é um valor positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mais baixo pelo qual o gráfico passa. Teremos então um ponto mínimo para a função, que é exatamente o vértice da parábola. Caso o coeficiente do x ao quadrado seja negativo, a concavidade da parábola será voltada para baixo. Nesse caso, teremos um ponto máximo para a função, que também será o vértice da parábola. Observe essa imagem que mostra os valores máximos e mínimos. Quando temos um ponto mínimo, o valor de y do vértice é chamado de valor mínimo da função. Nesse caso, o conjunto imagem da função será dado por y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual a y do vértice. Quando temos um ponto máximo, o valor de y do vértice é chamado de valor máximo da função. Nesse caso, o conjunto imagem da função será dado por y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual a y do vértice. Já entendi!